queridos, então boa noite para nós, né? Sejamos todos bem-vindos. Vamos retomar o recado que eu terminei semana passada, para o pessoal que está aqui e para o pessoal que acompanha pela internet. Algumas pessoas estavam pedindo para fazer perguntas específicas dos temas que já passaram e que às vezes não conseguiu perguntar. Então, a gente tem um e-mail aqui da Primavera. O endereço é falecomacep@outlook.com, para quem está assistindo pela internet. Para quem está aqui, a gente pode anotar as perguntas e faz, daqui a algum tempo, uma reunião só para responder essas questões que ficaram nos estudos anteriores, desde o primeiro até hoje. Se surgiu alguma coisa, às vezes surge no momento e não vem na cabeça. A gente, quando chega em casa, que vai pensar e que lê, às vezes, uma outra obra, e aí surge uma questão, aquilo que não for respondido no dia do estudo, que não surgir a oportunidade, ou aquilo que a gente não lembrar de perguntar, a gente anota e marca um dia só para tirar dúvida, se essas dúvidas existirem. Senão, a gente vai seguir um pouco adiante, né? Hoje é o 8º encontro do nosso estudo, é o último estudo do nosso módulo introdutório. A gente tinha ficado entre 8, 10 semanas de módulo introdutório. No início do estudo a gente falou sobre isso. E hoje, então, a gente chega no 8º e nós vamos encerrar por ele. Eu acho que a gente consegue sintetizar nesses 8 módulos, que vão funcionar como uma espécie de estudo prévio. Então, qualquer pessoa que vier fazer parte do estudo, assiste novamente. Os outros ficam disponíveis na internet. Isso ajuda a gente a sair de um ponto comum. Claro que, ao longo dos nossos encontros, nós vamos explicando aquilo que não ficou muito claro. Mas é porque, dentro do contorno histórico, dentro do contorno cultural em que Jesus falou, é bom a gente fazer um apanhado grande. A gente vem de diversas tradições diferentes, diversos lugares diferentes, e aí a gente botou todo mundo no mesmo ponto. Hoje, para encerrar esse nó, esse laço, a gente vai falar um pouco sobre a ideia do reino de Deus. Porque a gente vem falando primeiro sobre a figura de Jesus. Depois ficamos várias semanas falando da figura de Jesus, a gente falou um pouco sobre a construção dos evangelhos. Depois a gente falou sobre Paulo. E com Paulo surge uma figura diferente. Porque Paulo, em nenhum momento, faz um estudo de biografia de Jesus. Não existe nas cartas de Paulo nenhuma referência à infância, à juventude, ao período de vida pública, às curas. Nada disso importa para Paulo em Jesus. O Jesus de que Paulo fala é o Jesus que se torna Cristo. E é o Cristo que é o resultado de uma equação bem simples. Ele é morto e ressurge. O Cristo paulino, que é a base do Cristo teológico das igrejas primitivas, ele é esse ser capaz de morrer e voltar. E quando voltar, ele rompe com toda a lei, com todo o julgamento, com tudo que existia antes dele. A gente falou de tudo isso. E a gente precisa falar do reino de Deus. Porque toda a pregação de Jesus, todo o ensinamento de Jesus, toda a vida de Jesus, ela parece que gira em torno dessa ideia. Quando ele vai anunciar algo, ele promete algo para as pessoas, ele fala de algo para as pessoas, e esse algo é o que ele chama de reino de Deus. Então, se toda a pregação gira em torno dessa ideia, ela deve ser importante. E o problema é que nós temos a incrível habilidade de estragar as coisas boas, né? A gente estraga tudo que é bom. E a gente estraga porque o bom, quando ele é novo, ele é assustador. Então, quando a gente vê uma coisa que é nova, vê um ensinamento que é novo, vê uma verdade que é nova,
ela vai dar muito medo na gente, porque a gente não conhece, a gente não sabe como faz, a gente não sabe como controla, não sabe como domina. E aí ela parece muita areia para o nosso caminhãozinho. E com as falas de Jesus não é diferente. Então, qual que é o mecanismo normal da mente perdida, igual a nossa? A gente vê a coisa nova e fala, nossa, tem algo muito bom aí. Como eu não consigo me manter, eu não consigo me firmar na frequência do que é novo, eu pego o que é novo e ponho numa roupa velha. Ou eu tento interpretar numa linguagem velha. É interessante porque o próprio Jesus já falou que isso não daria certo. Ele mesmo diz assim, ó, não põe remendo novo em roupa velha. Não põe. Porque a roupa, o tecido novo, ele tende a encolher um pouquinho, ele tende isso pode rasgar o tecido velho. Então, assim, o próprio Cristo falou, não dá certo botar remendo. Mas isso é um movimento humano. A gente ficaria espantado se a gente percebesse o que a gente faz hoje na religião, que na verdade, sei lá, surgiu lá na Idade Média. A gente ficaria espantado se a gente fosse observar como que o nosso pensamento, às vezes, ele é marcado por comportamentos ruins, antigos, perversos até. Uma vez uma pessoa veio conversar comigo e ela me disse... primeiro ela me fez uma pergunta bem estranha. Ela me perguntou assim, em qual departamento da casa espírita um homossexual pode trabalhar? A pergunta é muito estranha, porque pelo menos no evangelho que eu li, e nos textos fundamentais que eu li, não existe nenhuma referência a gênero quando a gente se dirige ao trabalho. Então, é preciso que você seja ser humano. Eu respondi para ela, olha, o homossexual pode trabalhar na mesma função que o homem, que a mulher, que a criança, que o anão. Não tem nada que seja referente a gênero, né? E a pessoa foi completar a fala dela e disse assim, não, isso é verdade. Porque desde que a pessoa não seja promíscua, a gente tem que respeitá-la. E na hora que ele disse isso, eu fiquei muito incomodado. Eu falei com ele, mas aqui a gente tem um problema, né? Contei para ele. Desde que ela não seja promíscua, ela tem que ser respeitada. Então aquela pessoa que é promíscua pode ser desrespeitada? Segundo o Evangelho, não. Nada vai ser motivo para você se tornar fonte de sofrimento para outro ser. Mas esse tipo de análise é um tipo de análise que quase que corre nas nossas veias, né? Assim, é um imaginário muito amplo da nossa cultura, da nossa sociedade, que ainda não entendeu bem o ensinamento e a gente pega aquelas partes que a gente entendeu, tira elas do contexto e diz assim, não, então a gente tem que respeitar as pessoas desde que elas sejam pessoas boas, porque se elas forem pessoas ruins, aí eu posso respeitar elas. Na verdade, isso é uma leitura quase infantil do Evangelho. Melhor do que nada. Melhor do que a gente sair por aí ofendendo todo mundo de graça, né? Mas não é o que o Evangelho propõe. Então, a mesmíssima coisa vai acontecer com o reino, com essa ideia de reino de Deus. Porque Jesus vai falar de um reino que não é um reino externo. Jesus vai falar de um reino que não é fácil de ser alcançado, que não é simples de ser alcançado. E mais uma vez, é o próprio Jesus que vai dizer que não é fácil, que não é simples, quando ele vai falar, olha, não entrem pela porta larga. Porque na porta larga é fácil a perdição. Na porta larga é fácil o descaminho. Entrem pela porta estreita. A porta estreita é mais difícil, ela é apertada. Quando a mãe de alguns discípulos vai até Jesus para falar com ele assim, Senhor, eu queria que quando você chegasse no reino, a cabeça, né? Nossa cabeça, se eu botasse um filho meu do seu lado direito e um do seu lado esquerdo, você pode fazer isso? E aí Jesus disse assim, olha, eles estão dispostos a beber do cálice que eu vou beber?
A moça tinha tanta pouca noção da vida que ela diz assim, então, não tem a menor noção do que está acontecendo, né? E aí ele diz, olha, mas não sou eu que defino isso. Quem define é meu pai que está no céu. Então, esse reino não é fácil de ser alcançado. Inclusive, hoje a gente faz um movimento que é um movimento, no mínimo, de dissociação. A gente pega o ensinamento de Jesus e pensa assim, nós temos que espalhar ele para as massas. Então a gente tem que falar de Jesus para todas as pessoas o tempo inteiro. E a gente tem que falar para o máximo de pessoas possíveis. A internet nos ajuda, a gente faz grandes eventos. O que não se dá conta é de que a porta é estreita. Então, não faz a menor diferença você falar para 5.000 pessoas ou para 5 pessoas. Porque se você tiver 5 pessoas que, de fato, beberem na fonte, elas vão ser libertas. E as 5.000 talvez não. Esse fim de semana, voltando de São Paulo, eu tive a oportunidade de parar em Aparecida. E eu fiquei chocado com o santuário de Nossa Senhora. É muito grande. E são centenas de ônibus e muitas pessoas do Brasil inteiro. Milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas estavam lá naquele dia. Nós entramos, eu fui até a Basílica, fomos até o lugar onde acontecem as missas, né? São vários altares dentro da Basílica, mas eu fui até o principal, passei pelo interior das diversas dependências, fui nas capelas, lindo lugar. E muitas pessoas que estavam ali, simples, aparentavam ter juntado um dinheiro para pagar a excursão, para estar naquele lugar, mas naquele contexto acaba que o sagrado é o próprio lugar, porque não tem espaço para que exista recolhimento, prece. E aqui eu não estou dizendo que o lugar é ruim ou que as pessoas estão fazendo coisas inúteis, muito pelo contrário, é muito bonito ver as pessoas fazendo isso. Ver aquelas pessoas muito simples, que às vezes juntaram, estão levando a marmita para comer lá do lado de fora, um calor, e elas ainda assim lá com fé. Mas o ensinamento de Jesus, ele não é um ensinamento que vai alcançar a todas as massas de uma vez. Ele não dá conta, porque ele é difícil. E ele vai pedir daquele que quer praticar muito esforço, muita ginástica. Aquela ginástica que faz emagrecer. Então você vai ter que perder a gordura do seu mundo íntimo, transformar essa obesidade moral num atleta. E por que é difícil? Porque é transformar egoísmo em amor. Mas isso aparentemente está dado, né? Está dado quando a gente lê obras mais simples. Mas se você mergulhar um pouquinho mais na constituição dessas ideias, você vai ver que tanto o egoísmo quanto o amor não são sentimentos, não são emoções simplesmente. Eles são estruturas mentais. E talvez alguém já tenha me ouvido falar disso. Estrutura mental é como se fosse a viga de uma construção. Os sentimentos são paredes, mas estruturas mentais são vigas, são colunas. Você tira as paredes facilmente, mas se você demolir uma coluna, uma viga que não devia ter sido demolida, a sua casa inteira vai para o chão. Quando a gente fala de estrutura mental, a gente está se referindo àquele traço constitutivo da personalidade do espírito ao longo de várias e várias vidas. Então, o egoísmo para nós não é um sentimentozinho. Você fala, eu vou tomar alguns passes, vou fazer um grupo de estudo, vou ler um livro espírita e agora eu estou menos egoísta. Então, eu vou doar todo mês um pouquinho do meu dinheiro para a obra
assistencial do centro e aí eu resolvi meu egoísmo. Não, porque, na verdade, a nossa maneira de ver o mundo foi construída em torno do egoísmo, historicamente, em dezenas de vidas, em centenas de vidas. Então, ele é uma coluna que sustenta a nossa personalidade de espírito e uma coluna super forte. Você não pode simplesmente colocar uma bomba nessa coluna, porque se você fizer isso, você surta. A gente tem que começar a explorar. Você tem que construir ao lado do egoísmo uma outra estrutura, que é a estrutura do amor. E aí você substitui uma pela outra. Quando você então consegue construir, e perceba, não é menos egoísmo e mais amor. Durante um tempo você vai coexistir egoísmo e amor até que você desfaça do egoísmo. E fazer isso é o trabalho que pedreiro nenhum no mundo dá conta de fazer, né? A gente fica pensando que é impossível os homens lá do passado terem construído as pirâmides do Egito, porque a gente não tem noção de como foi difícil para os iluminados substituírem egoísmo por amor. E o que Jesus está propondo como reino é algo, é uma condição onde esse egoísmo já não existe. O reino é a ausência do egoísmo que foi substituído pelo amor, pela compaixão, pela fraternidade. Então a fala do Cristo não é uma fala fácil, né? E ele vai orientar então a vida dos alunos de duas formas. A gente pode sintetizar. Primeiro, qual que é a fala do Cristo? Primeiro, o objetivo, o alvo, o reino. E o método, o exercício do amor, da compaixão. Então, todo o ensinamento de Jesus está sintetizado nisso aí. Alvo, reino, método, afetividade, amor, compaixão, altruísmo, caridade, interação com o outro, enfim. Então, a ideia mais clara, a imagem mais clara que a gente pode fazer desse reino que Jesus está propondo, seria um reino como uma nova forma de nós lidarmos uns com os outros e lidarmos com a vida. Então, é uma espécie de uma ética, né? Uma espécie de uma reformulação da nossa casa mental. Esse é o danado do reino de Jesus. Do reino de Jesus não, né? Do reino que Jesus ensina. Agora, a compreensão intimista disso é muito difícil. Por quê? Porque se o reino de Deus não é externo, e se o reino de Deus não está condicionado a nada desse mundo, agora veja, ele não exclui esse mundo, ele só não é condicionado por esse mundo, a primeira coisa que esse reino vai fazer é destruir todas as hierarquias humanas. Todas as hierarquias mundanas deixam de existir no reino de Deus. E aqui é a pista para a gente entender por que nós deturpamos esse conceito. Porque veja só, se você dedica uma vida inteira a se tornar um sacerdote, ou se torna um sábio, um erudito da cultura judaica, ou um escriba que copia os textos, e isso, em tese, deveria dar para você um ticket de meia entrada no reino, né? Você pagava só metade. E aí Jesus aparece e diz assim: olha, companheiro, deixa eu dizer uma coisa. Isso aí não vale nada para você entrar no reino de Deus. Mas eu sou sacerdote, eu sou autoridade máxima, eu sou sumo sacerdote, que é o ápice do sacerdote. Eu não vou entrar no reino? Não, não vai. Por isso não. E é interessante porque o Espiritismo vai confirmar essa informação. Quando a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo a mensagem, uma realeza terrestre, né, da rainha de França, que chegou no mundo espiritual achando que ia ser recebida com pompa e circunstância e está lá numa situação bem diferente da pompa que ela imaginou que ia estar. Então, esse reino incomoda. Esse reino não é um reino que você vai conseguir acessar por fatores externos. E aí, como que se dá o processo? A gente às vezes acha que o mal
E é difícil usar mal, né? Mas vocês vão ver que eu vou falar uma coisa que vai parecer sem sentido. A gente acha que a ignorância é ignorante. A ignorância espiritual, ela é sofisticada. O que eu quero dizer? O apego que a gente tem, as ilusões que a gente cria, é um apego muito sofisticado. Então a gente realmente acredita nas coisas tortas que a gente vê. Quando a gente observa quando a gente observa um discurso de ódio de qualquer natureza, por mais sem pé nem cabeça que isso pareça, a pessoa que está emitindo aquele discurso de ódio, ela vê um sentido para ele. Há poucos dias eu andava pela rua, estava chovendo, e duas moças andavam na minha frente, um senhor passou muito truculento por elas, e uma das moças era negra, e ele, quase trombando na moça, quando passou, falou assim: preto tem que aprender a dar lugar para branco passar. Isso é algo inaceitável. Me chocou tanto que eu parei e pensei que eu ia fazer. Era um senhor, né? E dá mais dificuldade para a gente tomar uma atitude mais enérgica. Eu respirei fundo para ver se eu ia interferir, se eu não ia, como é que eu devia fazer. Enfim, não fiz nada. A moça também seguiu, enfim. Mas a pessoa que fala uma aberração dessa, ela não entende que está falando uma aberração. Porque a nossa ilusão é sofisticada em nos iludir. Então ela vai criar uma série de argumentos para isso. Quando Jesus enuncia um reino que implode todos os privilégios, os mais simples, os próprios alunos dele, não vão ter tanta clareza de entender o potencial destrutivo das estruturas sociais que essas ideias têm. Sabe por quê? Porque eles já não têm poder, eles já não têm autoridade, eles já não têm nenhuma hierarquia que faça deles diferente. Pedro era um pescador, os discípulos eram. Por isso que Jesus vai dizer que Deus é sábio, que revela as coisas santas para os simples e oculta dos poderosos. Por quê? Como os discípulos eram simples, esse potencial incendiário dos ensinos do reino de Deus, para eles não aparece com tanta clareza. Mas para os sacerdotes, fica explícito. Olha, se de uma hora para outra todas as pessoas puderem entrar em comunhão com Deus a partir de um exercício íntimo, para que nós vamos ter que trabalhar? Qual que é a nossa função? Da onde vai vir minha autoridade? Então, olha como é que junta a pólvora com a faísca que dá a explosão. Se o ensino de Jesus é altamente revolucionário, incrivelmente revolucionário, se os sacerdotes percebem isso, se as autoridades, né, percebem isso, e algumas pessoas começam a chamar Jesus de Messias, os sacerdotes usam o título do Messias para condenar Jesus, a gente já falou sobre isso, e ele padece. As pessoas que ficam, exatamente por não terem muita sofisticação intelectual naquele contexto, vão imaginar um reino de Deus concreto. É a ideia da parúzia, que a gente falou rapidamente no último estudo. A ideia de que Jesus ia voltar, então, para separar as pessoas boas das pessoas ruins e mandar para um lugar melhor. E esse lugar melhor seria, então, o reino de Deus. Então, uma ideia que está na fala de Jesus, toda ela inteira, baseada num movimento íntimo, começa a se tornar um movimento externo, uma esperança. E essa esperança vem de onde? Vem exatamente daquele arquivo, daquela inércia que as pessoas tinham. Encontrar Jesus como algo novo, infinitamente renovador, é difícil. Então eu começo a seguir aqueles ensinamentos, mas esperando algo que eu já via lá atrás, esperando uma espécie de paraíso, esperando um lugar mágico onde não vai existir sofrimento, onde não vai existir dor, onde não vai existir nada disso. E essas ideias de paraíso são de todos os tempos, de todas as culturas. Isso é tão interessante, se a gente buscar lá no Deuteronômios, no Antigo Testamento, o que são Deuteronômios? São as leis mosaicas.
Moisés tem dois conjuntos de leis. Um conjunto de leis são os mandamentos que ele traz do Monte Sinai, quando ele conversa com Deus. Então ele traz as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos. Essas leis são de origem divina. Agora, ele era um legislador de um povo. Ele convence todo o povo judeu a sair do Egito, fugir do Egito, né? Ir em busca de uma terra prometida que ninguém sabia onde estava. E esse povo era um povo muito desesperançoso de si mesmo. A aliança com Deus estava se refazendo, com Deus deles, né? Então Moisés vai fazer um conjunto de leis que são leis humanas. E uma das leis mosaicas vai falar sobre a proibição de você fazer contato com os espíritos, evocar pessoas, adivinhações, esse tipo de coisa. Por que ele faz essa lei? Quando ele sobe para encontrar com Deus no Sinai, ele pede para o povo judeu rezar. Vocês fiquem em prece que eu vou lá em cima falar com o chefe. E ele demora. Quando ele demora, o que o povo faz? Alguém diz assim: eu acho que Moisés não volta. O que nós vamos fazer? Uai, se ele não volta, vamos fazer o que a gente fazia lá no Egito. Eles constroem um bezerro de ouro, que é uma divindade egípcia, e começam a adorar o bezerro de ouro. É a alegoria da nossa mente como funciona. Quando a gente perde de vista a iluminação, a nossa mente automaticamente retorna para fazer o que a gente fazia lá atrás. Então, os cristãos primitivos, sem equívoco, sem equívoco intencional, sem dolo, eles vão começar a praticar os ensinamentos do Cristo na medida que eles dão conta, mas vão colocar o tesouro em algo concreto. E aí começa a se falar de um reino de Deus fora de nós. De um reino de Deus externo, de um paraíso. E é interessante que cada período histórico vai ter um paraíso que se adequa mais às necessidades dos homens daquele tempo. O reino é histórico, né? Hoje, se a gente fosse pensar no reino de Deus que fosse de acordo com hoje, não deve ter política, né? Não deve ter que pagar condomínio, não deve ter trânsito, né? Já pensou nisso? Comida boa, vai ter internet para todo mundo, né? Internet de verdade. É uma coisa que hoje a gente não tem. Na Idade Média, existia um paraíso que as pessoas buscavam encontrar. Esse paraíso se chamava Cocanha. Como é que era Cocanha? Você pode digitar na internet e pesquisar. Cocanha, os rios eram de vinho, de chocolate, as árvores davam coxa de galinha, os porcos corriam já assados, todo mundo andava nu, o sexo era livre. O que era Cocanha? Era quase Woodstock, né? Era um festival hippie, onde tudo podia. Brincadeira, porque não existia hippie ainda. Mas Cocanha era o que as pessoas precisavam. As pessoas passavam fome, as pessoas tinham muita dificuldade. Era uma vez ou outra que conseguiam ter acesso a guloseimas, a pudim, a vinho, a chocolate. Então, o paraíso é o quê? É a fantástica fábrica de chocolate. Então, isso nós vamos fazendo ao longo de muito tempo. Não tem nada a ver com o ensinamento de Jesus. Absolutamente nada a ver com o ensinamento de Jesus. Da onde que surge, então, essa ideia de um reino externo, de um reino que vai vir? Provavelmente, ela surge da aproximação que os autores primitivos tentam fazer de Jesus com João Batista. Porque hoje a gente vê que Jesus é muito maior do que João Batista, né? Mas no começo, a turma dá a impressão que uniu Jesus a João Batista, porque João Batista era maior do que ele. João Batista já era conhecido. Então as pessoas quiseram primeiro aproximar Jesus de João Batista, mas depois que viu que Jesus era maior que João Batista, não dá para separar mais. Então a vida dos dois fica muito próxima. Diz que eram primos, né? João batiza Jesus e tal. E como é que era a pregação de João? Olha, se arrependam porque o reino está próximo.
Se arrependam porque o reino está próximo. Se arrependam porque o reino está chegando. Tá, mas ele não chegou, né? Vocês imaginem isso. No ano 1000, as pessoas pensavam que o mundo ia acabar. E que aí ia ser o período que Jesus voltava. Gente, deve ser muito triste. Se alguém de nós estava lá, foi uma frustração milenar. O que eles fizeram? Eles pensaram assim, fizeram as profecias, né? E tem espírito para profetizar tudo de todo jeito. Então, no ano 1000, a virada para o ano 1000, Carlos Magno, o rei, ia surgir de novo da tumba dele, ia levantar. Jesus ia descer ali na tumba. Ia ser feita a separação dos bodes e das ovelhas. Então, no ano 1000, uma turma vai para a tumba de Carlos Magno para esperar ele nascer, ele ressuscitar. Não ressuscitou, né, gente? Imagina a frustração. E a turma falou também que a gente calculou errado. É 1000 anos depois da morte de Jesus. 1033, estava todo mundo lá outra vez esperando o homem voltar. E ele não voltou, né? Então o povo ficou triste. Foi para casa choroso. Acreditando que esse reino vai vir como uma mágica. Ele não vem como uma mágica. Ele não se manifesta como uma mágica. Todos os ensinos de Jesus vão dar a chave para a gente acessar. Mas ele não vai vir para todos ao mesmo tempo. E ele não vai vir num toque fantástico de uma vontade maior do que a nossa. Onde que Jesus vai definir ele mesmo o reino de Deus? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 20, tem um trechinho muito interessante. E que talvez seja a grande definição do reino de Deus. E a gente precisa prestar atenção nela. Olha o que o versículo diz para nós. Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes: o reino de Deus não vem de maneira observável. As pessoas afirmarão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Mas o reino de Deus está dentro de vós. É assim. Quando que ele vai chegar? Ele já está aqui. Estou aqui agora. Deve estar aqui, ó. Existem criaturas que envolvem a gente no espaço infinito e invisível que nós não percebemos. O povo acha que a gente que é médio vê tudo. Está vendo alguém do meu lado? Não. Então as pessoas perguntam, tem algum espírito aqui? Tem. Como é que é o nome? Não sei, espírito não anda de crachá. Você vê uma pessoa na rua, você não sabe o nome dela. Né? Não é assim que funciona. Então, nesse espaço invisível à nossa volta, podem ter seres que já estão com a consciência muito mais ampliada do que a nossa. Já vivem nesse estado de reino muito mais intenso, muito mais íntimo na comunhão com o reino do que nós. Então, o reino está aqui. E o que é mais bonito nisso tudo é que a nossa concepção habitual é uma concepção separatista. A gente pensa assim, eu preciso evoluir. Como é que pensa o espírita médio? Não é médium, não. O médio, mediano. O médium também, mas não é dele que eu estou falando. Eu preciso evoluir e eu vou rachar fora desse mundo. Eu preciso logo romper com esses problemas todos para que eu me ilumine. Quem ficar para trás, ficou. E essa percepção dá um sentido negativo para a vida material. É como se a gente dissesse, olha, nada aqui presta. Eu preciso logo rachar fora. E isso vai acabar servindo para alimentar umas outras expressões do tipo, a carne é fraca. Viver nesse mundo é simplesmente uma punição. Ora, é uma punição para nós que vivemos iludidos. Mas para a alma que entra no reino, esse mundo também é o reino.
Eu acho que existe uma certa confusão no sentido de a gente entender que a nossa ilusão é tão sofisticada que ela faz a gente crer que os méritos que esse mundo proporciona estão ligados à nossa evolução, estão ligados a esse nosso grau de intimidade com esse nível, entendeu? Então, assim, como se pessoas mais bem-sucedidas, onde a vida proporciona nenhuma dificuldade material, estariam mais, teriam mais méritos, né? Então, veja a antiguidade, aquele povo que ganhou a guerra, é porque Deus estava com aquele povo que ganhava, que tinha uma soberania, é porque era o povo escolhido de Deus. E aí isso vem se perpetuando no sucesso que a gente encontra socialmente, nos prazeres que a vida o dinheiro pode comprar. Isso tudo vai fazendo a gente achar que, sim, não é. Se eu estou caminhando desse jeito, não estou encontrando tantas dificuldades, é porque realmente eu estou mais Ligado com Deus. ligado com Deus. E isso não faz o menor sentido. É claro que a teologia da prosperidade, ela se baseia no sentido de que Deus é próspero. E é mesmo, né? Mas não é próspero de dinheiro, né? Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a libertação da nossa mente, né? Da nossa alma. Então, se a gente for passar por isso com uma dose grande de sofrimento, ótimo. Se for com pouco, ótimo também. Para essa consciência, para esse estado puro de mente, não faz diferença. Para nós faz. E a gente costuma associar. E é tão curioso porque a gente acredita muitas vezes que a vida nesse plano, do jeito que ela está, assim, com as virtudes que a gente tem, com o trabalho, com a família, com as oportunidades, a gente imagina que ela é meio um acaso cósmico, né? A gente nasceu e por algum motivo mágico ou algum motivo fantástico, as condições se conectaram e a gente está aqui tendo família, tendo trabalho, tendo condição, tendo dinheiro. E a gente, inclusive, até atribui algumas falas que não são completas. Quando alguém diz assim, se você trabalhar muito, você também vai ter condição e você também vai ficar rico. Não, você só vai ter condição se você tiver semente, se você vai ficar rico, você vai ter condição, você vai ter uma condição financeira melhor se você tiver semente kármica para isso. Porque se fosse trabalhar muito, vocês já viram quanto trabalha um pedreiro, quanto trabalha um gari, quanto trabalha um padeiro, quanto trabalha um professor da rede pública de ensino, da rede estadual de ensino, qualquer estado do Brasil, essas pessoas trabalham demais e elas não são ricas. Tem pessoas na mesma área que trabalham e uma é bem sucedida e outra não, e trabalham igual, com o mesmo esmero. Então, existe um passado muito intenso de atitudes nossas que nos trouxe até aqui. Mesmo que você possa ser uma pessoa mediana, e aqui no sentido de não ter muita relação com a religião, não ter muita relação com a política, não ter muita relação com nada, foi uma pessoa comum, assim, vive a vida no toque. Você pensa, mas eu não fiz nada para construir isso em outra vida. Olha, ao longo de várias e várias e várias vidas, a gente vai acumulando pequenos méritos que trazem a gente até aqui. Porque, do contrário, Deus seria um jogador de azar, né? Ele jogaria um dado, assim, e a gente cairia desse jeito. Não é. E a nossa condição hoje, por consequência, né? por derivação, também não é a condição que a gente vai encontrar eternamente. Aí que mora o esforço do entendimento de que o reino dos céus ele já está presente. E que a gente precisa, na verdade, revelar esse reino. Porque revelando esse reino, que é um entendimento mais claro das coisas, é uma desconstrução do egoísmo, é uma desconstrução do ego, é uma percepção de que Deus se manifesta em todas as circunstâncias, isso vai te dar mais leveza para lidar com as circunstâncias da vida.
E não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com ser bem-sucedido. Provavelmente qualquer um de nós aqui nessa sala, hoje, gasta por ano mais do que uma pessoa que mora na Tailândia ou no Nepal gasta na vida inteira dela, né? Porque as lógicas são totalmente diferentes. Você pega um monge que está lá recolhido, um yogi que vive na floresta, na Índia, um místico que está recluso na igreja católica, em algum mosteiro. Essas pessoas vão gastar muito menos do que a gente. Muito menos. Mas a sensação de felicidade delas tende a ser infinitamente maior. Então, o reino não está nas coisas externas. Ele não vai vir pelas coisas externas. E na nossa última reunião pública, Humberto Schubert, que é uma pessoa que a gente precisa ouvir quando fala, porque ele tem uma mente muito aguçada mesmo. Eu adoro ouvir ele falando, adoro aprender com ele. Além de ter um bom humor que é muito característico. E Humberto estava citando um trecho de um grande pensador da Igreja Católica, que é o Mestre Eckhart. E aquilo ali ficou na minha cabeça dias, e eu pensava naquilo e falava, meu Deus. E o Mestre Eckhart escreve assim em um dos seus livros, algo aproximado, tá? Talvez não seja literalmente. Mas o Mestre Eckhart diz assim, se você olha para uma imagem de Jesus e vê ali a presença de Deus, lembrando, o Espiritismo não vê que Jesus é Deus, mas ele está falando para os católicos. Se você olha para a imagem de Jesus e vê ali a presença de Deus, você é como um demônio dos infernos. Porque eles também reconhecem Jesus e também reconhecem a Deus. Agora, se você olha para um bandido, para um encarcerado ou para um doente, e ali você vê a presença de Deus, você é um cristão. Isso é chocante. É chocante. Isso significa dizer que o candidato da eleição desse ano de 2018 que você detesta deve receber suas preces se você é cristão. Caraca! Mas é chocante. Mas é chocante porque é claro. Olha, quem... É isso. Dá vontade de falar só a frase do Mestre Eckhart, fazer a prece e ir embora para casa. Ficar 6 meses sem estudo, pensando, gente, não é que eu sou um demônio e não sabia? Depois o povo edita essa parte na internet e põe só eu falando assim. Então, essa mudança da visão é o reino. Só que o reino não é o fim. Não na perspectiva da imortalidade da alma. Porque nós vamos, a partir do momento que descobrimos o reino, entrar num movimento que o Herculano Pires chama para nós da dialética do reino. Nós descobrimos o reino em nós e transferimos o reino para fora de nós. Aí o mundo externo vai nos estimular a aprofundar mais a nossa relação com esse estado de iluminação, esse estado meditativo, e aí a gente muda o mundo externo mais um pouquinho. A gente entra nesse movimento dialético, a dialética do reino. Herculano Pires tem um livrinho pequenininho chamado O Reino. Fala só sobre o reino de Deus. E aí a realidade se torna toda ela maravilhosa. Toda ela bonita. Toda ela encantadora. Né? E aí está o segredo do reino. De forma que o feio fica bonito. O feio fica bonito. A dor deixa de ser tão assustadora. É claro que ela continua doendo, né? Ninguém vai dizer, ai, que delícia que eu estou sentindo essa dor aqui agora. Meu sonho era estar com esse câncer ou estar com esse problema. Não, isso aí é transtorno mental. Na verdade, a dor, ela tem sentido.
A gente vê o sentido. Um significado. E mais, né? O ensinamento... Hoje a gente vive tempos muito sombrios. Muito sombrios. A gente vê pessoas que não são religiosas tendo que relembrar os religiosos o que Jesus dizia. Né? Muitas pessoas estão confundindo andar armado com andar amado, né? Amar com armar. Isso é totalmente diferente. E a gente está vivendo um tempo que é um período de muita degenerescência, de muita dor, que a gente não quer ver a pessoa regenerada. A gente quer ver a pessoa destruída. Aqui é a nossa adversária. Seja adversário no campo teológico, seja adversário no campo político, seja aquele indivíduo que é um malfeitor social. A gente não quer que esse indivíduo seja regenerado, a gente quer que esse indivíduo seja aniquilado, destruído. Isso é totalmente fora do princípio do ensinamento de Jesus. Entende por que eu digo assim no começo? Eu não, né? O próprio Jesus. Que a porta é estreita, porque não dá para você defender Jesus e defender, por exemplo, pena de morte. Se você é cristão e defende pena de morte, você não é cristão. Pelo menos não de acordo com Jesus. Você pode ter criado um cristianismo na sua cabeça. Você pode ter vestido uma roupinha. Se você é cristão e você não consegue perdoar uma outra pessoa, e é claro que o processo do perdão ele é dolorido, né? Às vezes demora tempo para a gente administrar e perdoar. Mas se você não está sequer aberto para o perdão, você não é cristão. E aí a gente vive um tempo horroroso de relativismo extremo, que a gente quando fala uma coisa assim, alguém vai e retruca. Mas quem é você para dizer que eu não sou cristão? Ó, companheiro, vai arrumar uma coisa para você fazer, um pasto para você capinar, vai arrumar uma roupa para você lavar, para você passar. Sabe por quê? Porque nós não estamos dizendo isso baseado num critério particular, nós estamos dizendo isso baseado nos próprios ensinos de Jesus. Nesse contexto, eu falei na semana passada, eu repito, o filme de Paulo é muito legal. Esse filme novo que saiu, Paulo, Apóstolo de Jesus ou de Cristo, não sei o nome certinho. Esse filme é muito legal, porque Paulo está preso e a comunidade, na trama que eles constroem, né? A comunidade de Roma, que é muito agredida pelos romanos, né? Os cristãos são muito agredidos, eles decidem revidar. Então eles pensam, olha, nós vamos revidar, vamos fazer um levante e vamos assassinar os romanos. E vão falar com Paulo na cadeia. E Paulo diz, inadmissível. Não é. O amor é o único caminho. E aí o pessoal diz, não, mas é o único caminho. E ele até fica bem grande, a construção é bonita, porque o ator conseguiu captar, quando ele vai dizer que o amor é o único caminho, ele fica moralmente maior do que o interlocutor dele. E aí algumas pessoas rompem com a comunidade. Vão embora. Então eu não quero ser cristão mais, é cristão, vá com Deus. Porque não existe a possibilidade de você fazer diferente. E aí o que se torna a religião, então, a partir da morte de Jesus? Um esforço coordenado por espíritos que vêm à Terra, imbuídos dessa tarefa, para que a gente possa diluir os nossos obscurecimentos, as nossas distrações, as nossas confusões, e possamos perceber o reino que existe em nós. Todo esforço religioso é para isso. Então agora a vida se torna um ato de nós agirmos pela revelação do reino em nós e a consequente atuação para melhoria na vida do outro. Por isso que, por exemplo, a gente faz obra de caridade na casa espírita. Só que a gente inverte. Eu não faço a obra de caridade, porque a obra de caridade me leva para o reino. Eu descubro uma face do reino que me mostra que o outro merece compaixão e eu faço a obra de caridade, porque ela é a manifestação do reino. Mudou completamente. Eu evangelizo as crianças não é porque elas precisam aprender sobre Jesus, porque elas precisam aprender sobre o Espiritismo. Eu descubro dentro de mim, nessa frequência, nessa consciência que Jesus chama de reino de Deus, o valor da sabedoria espiritual, e por entender que essa sabedoria é o que consola meu coração, é o que me dá sentido, é o que me faz ser uma pessoa que aguenta as provas da vida,
eu divido isso com as crianças. Eu divido isso com as pessoas de grupos de estudo. Eu divido isso na reunião pública. Muda tudo. A gente vai descobrindo esse reino, vai construindo. Ele é uma manifestação externa do que está dentro da gente. Então, quando a gente faz os atos só para fora, vai acontecer conosco o que aconteceu com o Jacó do livro Voltei. Ele fazia muita coisa mesmo. Se vocês virem, esses dias eu recebi de um amigo do Rio uma foto do Retiro dos Artistas, que é um asilo que existe no Rio, Jacarepaguá, para os artistas, né? As terras do Retiro dos Artistas foi doada pelo Frederico Figner, que é o Jacó. Tem um busto lá, uma praça Frederico Figner e tal. Então, ele fez muita coisa, mas fazia de fora como se o de fora fosse revelar dentro. Não acontece assim. Teve méritos? Muitos. Foi recolhido pelo Dr. Bezerra, foi para a colônia direto, pôde entrar numa condição de estudo. Todos os méritos que os gestos externos podem dar, ele teve. Mas quais são os méritos dos gestos externos? São méritos externos. Ele teve tudo que ele precisou externamente no mundo espiritual, mas ele não tinha luz, nem paz de consciência. Porque luz e paz de consciência são méritos internos. Então, o nosso esforço é contato com Jesus, revelar o reino e pôr o reino para fora. Por que a gente não consegue? Aí eu quero tomar emprestado aqui uma fala de Paulo. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Paulo diz assim, para os amigos de Corinto: quanto a mim, irmãos, não pude vos falar como a pessoas espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-vos de beber leite e não alimento sólido, pois ainda não o conseguíeis comer. Nem mesmo agora conseguem, porque ainda sois carnais. Pois se entre vós há inveja e discórdia, não é porque sois carnais e procedeis de modo humano? Pergunta para os alunos dele. Qual que é o nosso desafio? Paulo vai usar essas expressões. Ele vai falar que existem 3 tipos de pessoas: carnais, psíquicos e espirituais. Os carnais são aqueles que seriam materialistas, né? O que vivem na frequência das emoções materiais. Os psíquicos começam a descobrir o caminho espiritual, mas não conseguem se entregar a ele. E os espirituais são aqueles que assumem para a sua vida os ensinamentos. Paulo não vai nem dizer que esses aqui são psíquicos, são carnais mesmo. E ele está falando para nós, olha, nós somos carnais. E por que nós somos carnais? Porque nós temos incrível apego ao eu, a nossa ilusão de eu, a nossa imagem de eu. E como a gente tem uma enorme ilusão a respeito dessa imagem, os ensinamentos que a gente recebe, que a gente quer receber, que a gente está buscando receber, acabam sendo comida para criança. Porque se você der uma picanha para um bebê de 6 meses, não vai dar certo. Mas quando você é adulto, uma picanha é uma delícia. Não é? Bem assadinha, uma coisa maravilhosa. Já salivei. Né? Você come coisas que a criança não come. No mundo espiritual, as relações também são assim com o ensinamento. Nós perdemos muito tempo porque queremos fortalecer a personalidades, né? Mastigando comida de criança. E aí, vejam só, os espíritos que nos orientam não vão dar ensinamentos complexos, elaborados ou mais profundos se nós não digerirmos o básico. Aquelas pessoas que a gente convive encarnadas mesmo, que podem ter uma coisa legal, não vão dar ensinamento para nós. Vão dizer assim, é criança, vou dar uma bola. E aí dá uma bola, para jogar bola. E a gente fica todo feliz correndo atrás da bola, igualzinho se estivesse arrasando. Domina a matemática da bola. E aí os guias dizem assim, que beleza, né? Um dia esse menino vai crescer. Um dia essa menina vai crescer. O que nos impede de crescer e de descobrir o reino é esse apego que nós temos
pela nossa condição humana, carnal. Por isso que o sofrimento é tão importante. Porque ele destrói a ilusão que a gente tem de nós mesmos. Ele acaba com a nossa invulnerabilidade. O sofrimento é como se fosse a destruição do ego. Eu não sei se muitos de vocês aqui assistiram Os Vingadores Guerra Infinita, mas uma das primeiras cenas, o Hulk vai tentar impedir o Thanos de fazer qualquer coisa, né? E o Thanos dá um couro nele, mas um couro intergaláctico. E o Hulk é o Hulk, né, gente? O Hulk é o Hulk. Quando o Thanos faz isso e aí manda ele embora, no resto do filme inteiro, o Hulk não aparece mais. Ele fica com medo de levar outro couro. Então, se a gente fosse fazer uma comparação tosca, né? Quando o nosso ego leva um couro da dor, ele fica com medo de botar a manguinha de fora. Ele se retrai. A gente fica mais acessível. Uma pena é nós precisarmos da dor para chegar a esse entendimento. Porque uma coisa é você pensar assim, muito bem, eu já tenho entendimento, então eu vou cuidar das dores que eu semeei lá atrás. E eu vou usar essas dores para me liberar. Outra é você não ter consciência e precisar sofrer uma dor atrás da outra, dores novas, vamos dizer assim, filhas da nossa invigilância, para que a nossa mente desperte. Então, esse é o esforço coletivo. O que o Evangelho vai tentar fazer? Levar a gente de carnais a espirituais. Levar a gente de crianças a jovens, pelo menos. E aí, vejam só, quando você era criança, quando eu era criança, nós vivíamos na casa dos nossos pais. Alguns já trabalhávamos, ajudávamos em casa, ajudávamos em alguma coisa fora de casa, tínhamos uma ocupação, um serviço. Mas a gente tinha comida na mesa. Alguém que dizia para nós quando algo estava errado. A gente tinha um local para morar, uma cama para dormir, um chuveiro para tomar banho. A gente tinha alguém que nos levava no médico se a gente estivesse doente. Escola, tudo isso a gente tinha. Porque nós éramos crianças. Então, enquanto a gente é criança, é preciso que alguém tome a mão e leve para conhecer a vida. Mas quando a gente amadurece e se torna adulto, e aí um gesto simbólico de se tornar adulto é quando você sai da casa dos pais e você passa então a ter que manter a sua casa, você passa a ter que trabalhar, você vai ter que se levar no médico se você estiver doente, você vai ter que providenciar a sua comida, você vai ter que cuidar do seu trabalho. Não há ninguém te pegando pela mão. E a dureza do caminho espiritual é porque até um determinado momento tem alguém te dando a mãozinha dizendo: vem, vai ficar tudo bem. Mas dali para frente é preciso que o indivíduo assuma a maturidade espiritual e entenda: pode ser que dê errado. Pode ser que eu me encontre com muitas adversidades. Pode ser que eu sofra. Mas isso é um exercício da minha maturidade espiritual. E o reino, ele começa a se manifestar nesse momento da maturidade. Nesse momento das escolhas, nesse momento da coragem de agir, da exposição. E aí, gente, nós que somos espíritas, gozamos de um conjunto de ensinamentos espíritas fabuloso. Mas os nossos movimentos espíritas são exatamente iguais a todos os outros movimentos religiosos. Ministro, com a implantação do reino dentro de cada um de nós, de consequência, há uma diminuição do sofrimento, porque há um entendimento da lei de causa e efeito, mais ou menos.
Há uma diminuição do sofrimento, mas não necessariamente uma diminuição da dor. Porque a dor já foi semeada. A dor já foi semeada. Nenhum de nós pode saber exatamente que tipo de dor vai bater na nossa porta até o fim do dia de hoje. A gente não está esperando. A dor, ela vai vir. Mas a forma como a gente se relaciona com ela é que vai ser o diferencial. Né? E isso é preciso ficar claro na nossa relação com a casa espírita, com o movimento espírita. Chega de guias. Chega de guias, encarnados ou desencarnados. Chega. Eles vão ser úteis para nós e vão ser úteis para você, assim como são úteis para mim, até um determinado momento. Mas dali para frente a gente tem que fazer as nossas escolhas. E aí os amigos espirituais, encarnados ou desencarnados, eles se tornam aquele avô conselheiro, sabe? Que já trilharam ou têm consolidado um passado de muita superação e vitória, que já tem o reino ali consolidado. E aí a gente, quando sente fome, sede, cansaço, vai ali, respira um pouquinho do reino, pede orientação e volta para o trabalho. Chega desse tipo de excesso. Vinícius, mas dizendo assim, a gente não vai restringir muito o alcance do espiritismo? Talvez. E aí é importante que fique claro. Existem diversas formas de se estudar espiritismo. Várias tradições. Nós somos muito inocentes. A gente acredita que o espiritismo... Na verdade, a gente é meio megalomaníaco. Os espíritas são 8% da população brasileira, menos de 1% da população mundial, e a gente acha que o espiritismo vai mudar o mundo. Não vai. Ele vai, quando muito, mudar nós que tivemos contato com ele. E já é fantástico, né? Só que esse espiritismo, esse movimento espírita que a gente chama, eles são vários. Eles são de várias procedências. Não existe um movimento espírita. Tem gente aí que está estudando implantação de chip nos outros. Gente aí que está sob o nome de espiritismo falando a respeito de grupo de guardião da humanidade. Tem gente que dentro da casa espírita acha que um médium só pode receber guia. Tem gente que vai fazer cirurgia espiritual e resolve vender a água magnetizada ou energizada. Tem todo tipo de coisa. São escolas. São escolas. Cada uma delas vai atender a um público e vai atender a um conjunto de ensinamentos. Então, uma pessoa que queira seguir, que se coloque na condição de um instrutor dessas escolas, não deve o tempo todo ficar falando mal de outras. Se você busca alguém que te pegue no colo e te ande de mão dada com você, igual se você fosse um nenenzinho que está aprendendo a andar, procura uma casa onde tem alguém que carrega pela mão. Se você quer novidade, que ver ali a mirabolância, procura alguém que te dê isso, isso é livre. Agora, qual que é a escola que nós seguimos aqui? Porque o que é importante é isso, já que nós estamos aqui, né? E talvez nos assistam pela internet pessoas que não estão buscando isso. O que nós buscamos? Bem, nós buscamos amadurecer. E o trabalho do amadurecimento ele é solitário, ele é silencioso, ele é dolorido, ele não coaduna com as nossas misérias, não passa a mão na nossa cabeça, ele não quer projeção, ele quer que a gente consiga crescer. Então isso vai fazer com que a gente tenha que ter um esforço maior para fazer esse movimento. E aí é o ponto que a gente chega. O reino é fruto desse esforço. Mas outras casas pensam diferente. Tem uma coisa que eu não gosto, eu vou até registrar publicamente aqui, né? Que vai ver alguém da internet que também registra, vocês registram. Tem muita gente de outras casas espíritas que vive uma lua de mel com o seu guru, até que dá errado. Geralmente dá errado por culpa dos dois. Por culpa do indivíduo que encontrou um guru, por culpa do outro que achou que era guru, e o terceiro motivo é porque geralmente um esperava muito do outro, criou uma expectativa fantástica e os dois frustraram essa expectativa com um deles. E aí as pessoas brigam lá com o guru e vêm até nós querendo conversar.
para dizer que o outro fez isso, isso e aquilo errado. Olha, eu não tenho vontade nenhuma de ouvir vocês quando vem com essa história. Porque, na verdade, a sua relação é com aquele que te orientou lá atrás. Vai lá, resolve com ele, conversa. Mas não tem conversa. Então não devia ser nem seu orientador. Junta suas coisas, vai para outra casa espírita. Mas é que eu quero dizer umas verdades para ele. Diga a verdade para a sua consciência, no seu momento de prece, de meditação. Mas eu quero que você me diga se ele está certo. Eu não tenho nada que dizer se ele está certo. Não é esse o meu papel. Eu quero que o meu papel seja esse que nós estamos fazendo, discutir o Evangelho. O resto, resolva você com a sua consciência. E resolva lá com quem está te orientando. Né? Assim a gente recomeça numa frequência diferente. Tudo bem? Ótimo. Muito bem. Nós estamos encaminhando. Para o final, a gente tem que programar o que vai acontecer na semana que vem, né? Na próxima semana. Queria tomar uns minutinhos. Essa semana eu refleti muito sobre encerrar o grupo de quarta-feira. Sobre acabar com ele. Por quê? Quando nós começamos esse encontro, a vida hoje me brindou com uma quarta-feira que eu não esperava, né? Quando nós começamos esse estudo, há mais ou menos 2 meses atrás, na verdade, exatos 2 meses atrás, né? Porque a gente está com 8 estudos, né? Há 2 meses e uma semana atrás. Ele foi surgido por demanda, né? Tinha uma demanda, as pessoas ficaram muito interessadas em estudar Evangelho. Eu tinha recém voltado para Juiz de Fora. E, sob a demanda, eu decidi, então, vamos começar o estudo de Evangelho. Vamos dividir o estudo com o pessoal. E é claro que todos nós temos muitas dificuldades. Uma rotina bem atribulada, né? Trabalho, o estudo era às 7h30, as pessoas tinham dificuldade para chegar, você ficava em cima da hora, porque, né, sai do trabalho, passa em casa rapidinho, às vezes nem passa. E aí foi pedido que a gente passasse o estudo para as 8. E nós passamos para as 8. E isso não impactou na facilidade das pessoas estarem aqui. Houve semana em que não havia ninguém para o estudo. E as pessoas chegando muito atrasadas, e muito poucas pessoas. E eu acho que a gente precisa refletir se a gente de fato quer adentrar no estudo do Evangelho ou não. Porque às vezes os estudos são propostos como se fossem uma necessidade urgente. Se tiver difícil de vir aqui, eu faço o estudo de casa, vocês assistem de casa. Eu já tenho a minha rotina de estudo de Evangelho particular. Nós estamos fazendo esse encontro para poder estudar em conjunto. Então, eu gostaria que vocês refletissem, e eu sei que todos têm compromissos, né? Então não estou querendo dizer, mas fulano está... Não estou dizendo. Estou dizendo assim, nós temos que refletir, porque há um esforço grande para que eu consiga estar aqui, para que eu consiga vir às quartas. Há um esforço grande para preparar os estudos, para tentar trazer um conteúdo mais profundo para vocês, para meditar as passagens, para dividir. E eu queria que a gente pudesse estar junto de fato. Se a gente conseguisse chegar um pouquinho mais cedo, para não chegar em cima da hora, 10 minutos mais cedo, 10 para as 8, se a gente conseguisse, não sei, criar uma forma de se corresponder para naquela semana que ninguém puder vir, talvez nem eu venha. Né? E isso também me dá uma flexibilidade maior para que a gente possa, então, fazer desse estudo uma fonte de reflexões para todos nós. Né? Eu tinha pensado em dar um tempo com o fim do módulo introdutório e eu decidi que eu vou fazer mais um teste. Eu não vou dar um encerramento agora, não. Nós, a partir da semana que vem, mas também não vamos entrar no Evangelho, propriamente dito. Nós, a partir da semana que vem, vamos estudar a segunda epístola de Pedro, capítulo 1. São mais ou menos 6 versículos. Versículos de 3 a 9. Esses versículos são a sese de Pedro, que é o que Pedro fala que é necessário para a gente entender o Evangelho. Então, são várias virtudes que Pedro vai encadear numa ordem específica, que é a ordem que a gente deve
se relacionar com os ensinamentos espirituais na casa espírita, na nossa vida, como que a gente vai fazer. Então nós vamos empreender algumas semanas nesses trechos, né? Na Sese de Pedro. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9. E aí, nessas semanas que seguirão, a gente faz uma análise da nossa consciência e pensa nisso. Não existe nenhum tipo de peso, nenhum tipo de desconforto da minha parte. Se a gente chegar no fim e falar, isso é muito difícil mesmo, acho que está dando para vir, não, faz esse estudo de casa. Ou então, não era o que eu estava esperando do estudo, eu queria uma coisa revolucionária, paparoxítona, multiuso, e não é o que eu estava esperando. Sem crise, a gente come um bolo, toma um café e às vezes pensa numa outra atividade. Tá? Eu queria dividir isso com vocês porque é importante. A gente às vezes pensa assim, criou-se uma atividade na casa espírita, ela tem que existir para sempre. Nada nesse mundo existe para sempre. O que vai definir a necessidade da atividade existir ou não é a utilidade dela, né? Então, divido com vocês. E para o pessoal que assiste a gente na internet, eu vou falar até olhando para a câmera. Tem muita gente de Juiz de Fora que está se escondendo no YouTube que podia estar sentado aqui com a gente. Vem fazer uma visita para nós. É melhor do que assistir de casa, tenho certeza. Tá bom, gente? Então é isso. Vou parar.